moderno de vida, poderemos verificar o que precisamos morrer. Então, meus queridos e minhas queridas amigas, né? Vamos ficar atento aos sentimentos dessa semana, às emoções que brotam em nós, para que possamos chegar ao domingo com um convite para a ressurreição. Então, eu passo a palavra agora ao Beto para fazer a oração inicial. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas, eu já dei boa noite, né? Tá? Mas sintam-se abraçados por mim, tá? Eu queria fazer uma experiência diferente hoje aqui com a gente, tá? Eu vou colocar a música, mas eu não vou colocar a música pela plataforma, eu vou colocar a partir do meu aparelho aqui, do meu celular, tá? E convido a vocês que trouxeram os ramos para que a gente possa ver as pessoas balançando os ramos entre nós. Mas antes, eu vou usar, na oração de hoje, eu vou usar esse material aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Tá? Sim, Beto. Ok, então eu vou por esse material, então nós vamos começar com a música, e que esse texto que está na nossa frente, na verdade, o Padre Adroaldo, o nosso Padre Adroaldo, utilizou-se disso em 2020, tá? Que é a Semana Santa em Casa, então era Domingo de Ramos, nós estávamos em plena pandemia, tá? E estamos vivendo o Evangelho de hoje também, né? Então, vou colocar aqui a música, nós temos a letra aí, depois nós vamos seguir o folheto como parte de oração inicial. Ok? Então, vamos ver se vai dar certo isso que eu estou propondo aqui. Vamos lá. Todo mundo quem trouxe aí os ramos, vamos acompanhar a música. Vocês conseguem ouvir? Não. Não consegue ouvir? Não, estou ouvindo não. Tá, então não vai dar certo essa experiência, porque para mim o som está alto. Tá. Coloca, Beto, mais próximo à entrada do computador, por favor, ali, teste. Deixa eu testar aqui de novo, então. Desculpa, gente, algumas coisas a gente está tentando improvisar e aprender, tá? Então, vamos ver se a gente... Não? Não. Então não vai dar certo. Não. Quer dizer, vai dar certo, mas não vai dar certo para a gente se ver. Eu vou colocar a música para nós, mas a gente não vai se ver, infelizmente, tá? Eu queria que nós pudéssemos nos ver. Quem sabe, em vez, então, de a gente cantar, a gente podia rezarmos, né? Vocês, a igreja tem pessoas que cantem, será que alguém puxaria para nós aqui? Essa voz, as vozes maravilhosas, vamos encontrar os dons e vamos cantar juntos. Quem pode puxar? Hosana Rei, Hosana, 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 Ele é o Santo, é o Filho de Maria, Hosana, Deus de Israel, Hosana, 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 Rei, Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Hosana,
Senhor do universo, Glória a Deus de Israel, nosso nosso Rei Rei Salvador. Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Gente, vamos se pôr na entrada de Jerusalém e vamos abanar esse nosso ramo aqui. Jesus está chegando, está entrando em Jerusalém. Vamos lá? Elisete, puxa aí, Elisete. Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Ok, gente, vamos para o texto. Tem um microfone aberto. Roberta, me ajuda ali no microfone, Roberta? Certo, Beto, eu vou olhar quem é. Tá. Aí eu vou ajeitar. Me põe como co-host, Beto, ajuda. Tá. Com essa oração, iniciamos a grande Semana Santa, o coração do ano litúrgico. Nesse domingo, lembramos a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Um pobre, montado num jumentinho, aplaudido pelo povo como Salvador. Vamos nós também erguer nossos ramos, lembrando de todas as pessoas que, nesse momento tão difícil, são sinais de Páscoa para a humanidade. Eu gostaria de convidar a Raquel. Raquel, você pode ler para nós aqui essa leitura, Raquel? Claro. Leitura do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está aí na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Elis, você pode ler para nós de novo? Sim. Isso é uma leitura orante, a gente fazer mais de uma vez a leitura e saboreá-la. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé,
no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais altos dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Sim. Muito bem, gente. Quando pensamos em nossas vidas, quando nos vemos pelo exterior, percebemos inúmeros fracassos. Mas, em segredos, podemos pressentir que esses fracassos são, talvez, a nossa maior sorte, porque, através deles, nos libertamos de nossas ilusões sobre nós mesmos. Para muitos, os fracassos os afundam num abismo de impotência e agressividade. Para outros, ao contrário. Os fracassos os convertem em seres incrivelmente sensíveis, compassivos e humildes. Os fracassos nos revelam aspectos novos de nós mesmos e nos ajudam a conhecermos mais. Oxalá a humanidade aprenda a mudar de rumo em seu caminho. Fabiano, gostaria de convidá-lo para fazer as preces. É possível, Fabiano? Tá? Fabiano, está nos ouvindo? Gerson, pode ser você então, Gerson? Invoquemos o Cristo nosso Salvador, repetindo com confiança: nós te adoramos, ó Cristo. Salvador Nós te do mundo, adoramos, ó Cristo. Salvador do mundo, Jesus, Filho de Davi. Nós te adoramos, ó Cristo. Ó Cristo. Vencedor do pecado e da morte. Nós te adoramos, ó Cristo. Socorro dos pobres e desamparados. Nós te adoramos, ó Cristo. Amigo dos pecadores e dos humildes.
Nós te te adoramos, adoramos, ó Ó Cristo. Cristo, vida e ressurreição. Nós nós te te adoramos, ó adoramos, ó Cristo. Cristo. todos juntos vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás Que nos estás no céus, céu, santificado seja o Vosso nome, Venha a nossa venha a vosso nós, reino. vosso vosso reino, Seja feita reino, vossa vontade, assim na assim na terra terra, como no céu. no céu. O nosso de O nosso cada de cada dia dia, Cada nos dia dai hoje, perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos a perdoamos quem nos tem a quem ofendido, nos tem ofendido. e não E nos não deixeis deixeis cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos. livrai-nos do mal. Amém. 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 Essa oração aqui, na verdade, nesse folheto seria o final, mas depois nós vamos ouvir a Elisete, que vai fazer uma continuação. Ó Deus, crianças e pobres aclamaram Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Junto com eles, nós te bendizemos com os ramos na mão, sinal da vitória pascal do Cristo, e te suplicamos. Abençoa nossa família e vizinhos. Consola com a força do teu Espírito a humanidade inteira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoa-nos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Elisete, nós temos o prazer de ouvi-la. Boa noite a todos e todas. Que bom estarmos aqui, chegando na semana mais importante para nós cristãos e cristãs, assim chamada Semana Santa. Centro e coração de todo o ano litúrgico, memorial do acontecimento mais importante que ocorre na história do universo, na história da salvação, e que dá sentido a toda a criação e às nossas vidas. É neste clima, ou dentro desta vivência, que somos chamados e convidados a refletir, e a nossa instrução vai ser sobre mais um modo de orar, o exercício conhecido como exame do consciente, ou oração amorosa. Esta oração nos coloca bem próximos do amor de Deus. Santo Inácio dá muita importância ao exame, tanto que nos pede que ao final de cada oração, a fazer o exame de como foi a oração, por onde o Senhor me conduziu, o que mais me tocou, e eu me deixei ser conduzido por Deus. O exame de consciente é um modo de orar que dura poucos minutos. Ele é feito todos os dias e geralmente tem uma duração de 8 a 10 minutos. É um exame rápido, mas ele nos ajuda muito na caminhada espiritual do dia a dia. Ele nos situa no horizonte da consideração. Aliás, assim como todos os modos de orar inacianos, se situam no horizonte da consideração. É essa consideração que vai dar um sabor em nossas orações. Somos convidadas a nos situar na presença do Senhor. Há um tempo não muito distante, aprendemos em nossa catequese a fazer o exame de consciência, e não o exame do consciente. Então, nós vamos explicar um pouco a diferença.
O exame de consciência está mais focado numa leitura moralista, o que eu fiz de bem ou de mal durante o dia, está focado nos nossos atos. Também o exame de consciência está mais focado no passado, o que eu fiz ou deixei de fazer. Por isso, o exame acaba alimentando um sentimento de culpa, por estar geralmente centrado na lei, no passado. Que leis eu transgredi? Que normas eu transgredi? O exame de consciência está focado em nós mesmos, o que acaba sendo o meu eu, o que eu fiz ou o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Se meu dia foi ótimo e tudo funcionou bem, então eu fico com uma certa soberba. Eu consegui, eu dei conta, uma soberba espiritual, dizemos assim. Ou, por outro lado, se o dia foi terrível, aí vem o afundamento, a tristeza, a pessoa fica desanimada, desmotivada, angustiada, e vai dormir com um gosto amargo na boca, frustrada de uma certa forma consigo mesma. Então, essa maneira de, como talvez tenha sido apresentado o exame, mais centrado na lei, nos atos pecaminosos e não na misericórdia divina, tem sido esvaziado e acaba caindo numa rotina. E com isso, a pessoa vai deixando de fazer o exame, porque percebe que não muda nada, sempre a mesma coisa, e é só mais uma norma a ser cumprida. Tenho que fazer o exame antes de dormir. É norma da casa. O exame do consciente, essa nuance, faz muita diferença. Primeiro, que o exame do consciente está centrado na ação de Deus, e não na minha ação. É ele que toma a iniciativa de vir ao meu encontro. A minha ação, ela vem depois. Quando vou verificar se houve correspondência de minha parte ou não, aqui recordamos aquela expressão de Nossa Senhora, de Maria. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Esse é o clima, essa é a motivação que permeia o processo para o exame do consciente. E quais são as maravilhas que o Senhor tem feito em mim, através de minha pessoa, por mim? Então, o centro está na ação de Deus em nós, e não do meu eu. Trata-se de uma leitura orante da ação de Deus em nosso dia a dia, e não uma leitura moralista, egocentrada. Somos todos convidadas a sentir diariamente a ação da misericórdia de Deus em nós, no outro e em todas as criaturas. E alimenta em nós um espírito de gratidão, reverência. Mesmo que vivamos um dia pesado, difícil, agradecemos a graça da presença amorosa e fiel de Deus em nós, porque foi um dom que recebemos, foi uma ocasião privilegiada para perceber a ação de Deus em nós, e assim me faz entrar em sintonia com a misericórdia dele, de Deus. E essa gratidão desperta em nós um impulso para um novo dia que há de vir. Hoje foi assim, mas amanhã há de ser melhor. Até aqui, a graça de Deus nos alimentou. Deus nos carregou no colo. O Deus que atuou em mim, por mim, vai continuar a agir em mim, e amanhã vou procurar crescer nesta sintonia com o Senhor. Prometo ficar mais atenta em prontidão. Então, o exame do consciente significa estar desperto, consciente,
estar centrado na ação do Senhor, dar-se conta desta presença amorosa dele em nós, no outro. O Senhor que, através de seu Espírito, vai nos conduzindo em nossa vida no dia a dia, conforme a vontade dele, e não a minha. Por isso, no exame do consciente, vamos percebendo com mais eficácia qual é o Espírito que está movendo a minha vida. É o mesmo o Espírito de Jesus? Esse Espírito, que é vida em abundância, que nos impele e nos move para o bem do outro, para fora de nós mesmos, a serviço de Deus e seu reino? Ou nesse dia fui movida pelo inimigo da natureza humana, movida pelo meu ego inflado, por ser orgulhoso, me sinto orgulhoso, orgulhosa, buscando o melhor para mim, pensando somente em mim, e assim me deixei ser guiado pelo mau espírito? Desejo de posse, poder, desânimo. Então, o exame de consciência não se limita em uma análise moral do dia que passou, porque isso vai alimentar sentimento de culpa ou mesmo vaidade. E assim ficamos presos no passado, nos perguntando por que fizeram isso comigo? Por que fiz isso? Por que aconteceu isso comigo? Essas e tantas outras perguntas. Enquanto ficamos nesses porquês, não sairemos de lá. Vamos ficar sempre patinando, encalhados lá no passado, presos na memória mórbida, doentia. Agora, se mudamos da memória doentia para a memória redentora, uma memória misericordiosa, vamos entender e acabamos mudando a pergunta. Em vez de por quê, mudamos a pergunta para quê? Para que isso aconteceu? Qual foi o sentido desse acontecimento ou fato? No meu dia ou na minha vida? O que o Senhor quis me mostrar, me dizer com este acontecimento? O que aprendi com esse acontecimento que em mim tem que ser trabalhado? O que em mim ainda é escuridão? Senhor, me ajude a entender. Senhor, o que queres que eu faça? São Paulo, São Francisco constantemente fizeram essa pergunta em sua vida. E eles nos fazem lembrar deste diálogo com Deus. O que esse acontecimento me revelou? Qual é a luz que disso tudo que veio, qual é a luz que veio me mostrar? Assim somos impulsionados para o futuro e em sintonia com a ação de Deus. O exame do consciente vai nos arrancando da nossa acomodação ou petrificação, escuridão, e vai expandindo a nossa vida, nossa mente, num dinamismo criativo e inspirador. E aos poucos, sem perceber, ele vai despertando os nossos recursos internos, as nossas motivações. E esta riqueza que cada um de nós possuímos em nosso interior, que é a essência divina. Deixando a leitura moralista de lado, acolhemos o dia, esse dom que se dá, que está sempre acontecendo em nosso cotidiano. Mas amanhã virá um novo dom, um novo dia, com um comprometimento do amanhã novo, dom a ser vivido. Estarei mais atenta aos movimentos internos, às moções do Espírito Divino, às suas consolações. E com isso a pessoa vai dormir muito mais tranquila, mais animada, e certamente vai acordar
com uma outra disposição para então acolher aquele dom novamente e viver intensamente um novo dia, com tudo o que ele trouxer para cada um de nós. Com isso, assim, vamos percebendo que lentamente vamos caminhando num crescimento contínuo, sendo sempre o nosso centro, a nossa inspiração, o seguimento a Jesus Cristo e o seu reino. Assim, vamos dando sempre uma nova feição em nossa realidade, em nossa família, em nosso trabalho, na nossa comunidade, em nossa sociedade, passando a viver uma vida contemplativa na ação, sempre na companhia do Espírito de Deus, que é vida, e vida em abundância, com amor e tudo conforme o desejo e projeto inicial de Deus para o mundo que Deus sonhou. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração, assim nos lembra São Francisco. Ou então a oração de Santo Inácio de Loyola. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, mais nada quero pedir. Então, agora eu convido cada um de vocês, cada um de nós, vamos agora, então, fazer brevemente um exercício, então, deste exame do consciente. Então, eu convido você agora a colocar-se num lugar tranquilo, numa postura que lhe ajude nesse momento, fechando os olhos. E nós vamos iniciar, então, com o Salmo 18, que diz: Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Cheios do Espírito Divino, então vamos, através da nossa imaginação, deste momento, fechando os olhos, buscando um lugar confortável, fazer um deslocamento para o nosso interior, situando-se sempre nesse horizonte da consideração. Estamos em um lugar santo, na presença do Senhor da vida. Coloque-se, então, na presença de Deus, o Senhor da vida, do amor. Encontre, então, uma posição confortável e, aos poucos, vai relaxando. Ajeite a sua coluna, deixe seus ombros e pernas soltas, estendidas. Respire profundamente. Sinta o ar que você respira. Sinta a vida dentro de você. Muita saúde, paz, alegria, desejo do encontro com o Senhor. E diga consigo mesmo e para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Com tudo que tenho e com tudo que sou, para amar e servir mais. Para que todas as minhas intenções, ações e pensamentos
sejam ordenadas unicamente ao serviço e louvor de ti, Senhor. Vá respirando suavemente, relaxando o seu corpo e entregando-se com muita confiança a este momento de oração, a este encontro consigo mesmo e com Deus. E aproveitando para uma revisão do nosso dia. Santo Inácio sugere que a gente comece agradecendo, louvando e bendizendo a Deus por tantas maravilhas em nossa vida. Quantos e quantos motivos temos para louvar, para render graças a Deus, para dizer: Senhor, tu és muito importante em minha vida. Obrigado por tudo e por todos. De uma maneira especial, este dia. O que você tem para agradecer? No silêncio do teu coração e na companhia do Deus Trindade, aproveite, agradeça a Deus. Quantos dons, quantas graças, Deus se fazendo presente de uma forma contínua em nossa vida. Deus nos envia dons, e além de nos dar tudo o que necessitamos, Ele nos manda junto o diretor dos dons, o Espírito Santo, o santificador, o advogado, para nos guiar e nos ajudar a recordar de toda essa riqueza, essa essência divina para que cada um de suas criaturas criadas por amor já carrega em seu interior. No fundo do nosso coração, a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas do Criador. Basta abrirmos o nosso coração para recebermos essa imensidade de graça e dons. É de graça, já nos foi dado desde quando viemos ao mundo e confirmados pelo nosso batismo. Por isso, te convido agora, abra teu coração, abra teu coração, se entregue ao Espírito Santo, invoque a ajuda dele para remover esse cascalho bruto, pedras que estão te impedindo de viver essa graça, de nos impedindo de viver esses dons. Acredite, confie na misericórdia de Deus, para que possa alimentar cada vez mais essa atitude de gratidão. Ezequiel 36, 26 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Continue respirando. Sinta seu corpo sereno e diga: bendito seja Deus por toda a nossa vida. Tantas pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, as que já fizeram parte de nossa vida. Agradeça tudo isso e tudo aquilo que você quer agradecer no infinito do teu coração. Respire profundamente e sinta o sopro de vida em você, o sopro divino, o sopro de amor. Quanta gratidão, quanto amor, pois agora você vai então retomar o seu dia, momento por momento, desde que você se levantou. Como foi a sua noite de sono? A noite de sono anterior, você conseguiu descansar? Como você amanheceu?
E em cada momento, na parte da manhã, como você se sentiu? Ou mesmo hoje, na parte da tarde? Quais foram os sinais da presença de Deus em sua vida? Você conseguiu perceber? Quais foram os limites, as dificuldades? Que acontecimentos e lugares você esteve hoje? Pessoas com que você se relacionou, se encontrou hoje? Procurando perceber aquilo que te tocou. Perceber as pegadas de Deus com esses movimentos internos de consolação ou até mesmo desolação. Eu percebi, correspondi a este olhar, a esta ação de Deus ou das pessoas em mim? Caminhei na mesma direção de Deus? Ou fui pelo caminho da contramão? Busque este olhar sobre o seu dia, com ternura, com acolhimento e muita atenção. Faça essa retomada tranquilamente. Agora, no segundo momento, vamos pedir a luz de Deus para que cada um de nós possa ler como foi o seu dia de hoje, mas sem julgamento, sem condenação, para ver-me a mim mesmo como Deus me vê. Deus me vê com misericórdia, com um olhar de misericórdia. Então, preciso desse olhar divino para poder olhar o meu dia com misericórdia e acolher esse dia tão importante para mim. E acolher esse dia não importando como foi. A misericórdia é o atributo primeiro de Deus revelado por Jesus Cristo. É geradora de vida, como o perdão. O perdão é uma expressão da misericórdia e ajuda a curar nossas feridas. A misericórdia se revela como cuidado, o cuidado de Deus, que Deus tem para com cada um de nós, suas criaturas amadas. Continue nesse silêncio, sentindo essa dinâmica, essa presença de Deus. Vai sentindo o seu corpo, como você está reagindo. Sinta essa presença de Deus, que se revela como providência. Deus nos sustenta continuamente com a sua misericórdia, nos ampara continuamente. Misericórdia e compaixão carregada de sentimentos divinos. Deus sofre muito com a nossa ruptura, quando fazemos mau uso da liberdade, liberdade que nos foi dada por Ele. Então, essas são algumas das manifestações dessa misericórdia, que é a essência de Deus. Portanto, agora, neste momento, se você preferir, você pode colocar-se diante desse Deus, que é pura misericórdia, e com uma memória misericordiosa, peça perdão se você sentir necessidade a partir de algum momento do seu dia ou da sua vida. Esse Deus que é sempre fiel, aconteça o que acontecer, eis que estarei junto com vocês. Caminharei ao seu lado. Basta que você me dê a sua mão, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E assim como começamos, vamos terminando, louvando e bendizendo a Deus, agradecendo por tanto amor, tanto cuidado, renovando a nossa esperança e o desejo de continuarmos firmes, perseverantes, fazendo a intenção com grande ânimo e generosidade, que amanhã será um novo dia, um novo dom a ser vivido, prometendo ao Senhor da vida, mas que Ele está nos cuidando, que nós também nos cuidemos, com a nossa maneira de viver a vida, cuidando-nos e cuidando uns dos outros, mais e mais. E assim a gente pode ir terminando com muita gratidão a Deus por tanto amor, por tanto cuidado para com as suas criaturas, por sua presença amorosa e misericordiosa no meio de nós. Vamos voltando, abrindo os nossos olhos, sentindo a nossa respiração. E nessa entrega, nós vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo pela sua presença também em nossa vida, que nos ajuda a seguir os rumos de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, do secretariado, desejamos uma excelente oração de partilha a todos e todas, lembrando sempre de que, quanto mais eu partilho, mais aprendo com a partilha do outro. O que partilho não pertence somente a mim, mas ajuda no crescimento coletivo. A nossa partilha é uma oração, portanto, boa oração e partilha. E termino este momento lembrando palavras do Papa Francisco. Viver a Semana Santa significa entrar cada vez mais na lógica de Deus, na lógica da cruz, que não é, em primeiro lugar, a dor e a morte, que não é o lugar da dor e da morte, mas do amor e do dom de si que dá a vida a cada um de nós. Obrigada. Passo a palavra, não sei se para o Roberto. Então, na verdade, agora, gente, nós vamos fazer o nosso momento de partilha. Deixa eu só desligar o